Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Antes gostaríamos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho, curta, comente e compartilhe com seus amigos para que esta palavra chegue a mais pessoas. Gênesis 3, 1. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha só, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram para si folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha só, ouvi a tua voz e temi, teve medo e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha como tudo começou. Quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, primeiro criou tudo. O homem foi a última coisa que Deus fez. Ou seja, criou tudo para o homem. Fez um paraíso. Olha, o jardim do Éden era chamado de paraíso. Ele fez um paraíso para o homem. Só que no meio desse paraíso, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta que todo mundo faz é a seguinte: mas espera aí, por que Deus colocou aquela árvore no meio do... Por quê? Para o homem correr esse risco? É que, entenda, Deus não fez um robô. O que Deus fez? Deus fez um homem, um filho, alguém que o pudesse amar. E não existe amor se não existir livre-arbítrio. Está entendendo? Se não existir livre-arbítrio, não tem amor. O princípio do amor é o livre-arbítrio. Eu escolho, eu decido amar. Está entendendo? Sem aquela árvore, não existiria o livre-arbítrio. Imagine se não tivesse essa árvore. Cadê o livre-arbítrio? Aquela árvore lá no meio do paraíso é o que definia o livre-arbítrio. E Deus não queria conviver com um robô, não. Que senão o homem seria um robô. E a gente não ama o robô. Robô não tem sentimento. Robô é apenas uma máquina. Deus não queria uma máquina, não. Deus queria alguém que tivesse sentimento, com quem pudesse se relacionar. A relação de pai para filho, para curtir isso. Foi por isso que Deus fez o homem com livre-arbítrio. E o que definia esse livre-arbítrio era aquela árvore. O homem podia comer de tudo, mas Deus colocou um limite nele. O não. Esse não comereis. Podem tudo, somente não tocareis daquela árvore. Esse não podia guardá-los. Esse não podia protegê-lo. Entenda, o não de Deus é para te proteger. O não de Deus
fazia com que a vida deles fosse um paraíso. O não de Deus é que podia dar vida a eles. Quando o ser humano passou a seguir essa disciplina do não, não havia dor, não havia maldição, não havia maldade, não havia medo. A vida era um paraíso. O homem desconhecia a morte, mas quando o homem disse sim para o não, presta atenção, o diabo trouxe o sim para ele. Não, não é bem assim. Presta atenção nessa frase, não é bem assim. Aí trouxe o sim. Sim, você pode comer, não tem problema nenhum. Qual o problema? Qual o problema? E essa é a mensagem de Satanás nos dias de hoje. Dá o sim, satisfaça, dá tudo que os seus olhos desejarem. Diga sim para tudo que os seus olhos desejarem. Diga sim para tudo que o seu coração quiser, tudo que o seu coração desejar, tudo que os seus olhos desejar. Diga sim, satisfaça. Só que esse sim trouxe dor. Você vê, primeira vez que a palavra dor aparece, foi ali, foi depois que o ser humano disse sim para aquilo que Deus disse não. Foi quando o ser humano disse não para Deus e disse sim para o diabo. Foi quando o ser humano abriu mão do não de Deus para abraçar o sim do diabo. Olha o que está escrito lá, olha só, diz assim: e a mulher disse, versículo 16, multiplicarei grandemente a sua dor e a sua concessão, com dor darás à luz a teus filhos, teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, portanto, deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só, com dor, a terra foi amaldiçoada. Você entendeu? A terra que era uma bênção, a terra que poderia cooperar com o ser humano, a terra que poderia colaborar, a terra que poderia servir ao ser humano, ela foi amaldiçoada, e a mesma terra passou a ser contra quem? Contra o homem. A terra passou a resistir o homem, a terra passou a ser contra o homem. O homem, para tirar alguma coisa da terra, agora já seria tinha que ser com dor. Tudo por quê? Porque rejeitou o não de Deus. O não é para nos proteger, o não é para te proteger, o não é para guardar você, para livrar você da dor. O não de Deus leva você para o paraíso. O sim do diabo leva você para o inferno. O sim do diabo trouxe o inferno para o homem. O não era paraíso. O não de Deus traz o paraíso. O sim do diabo, o sim que o diabo dá, o sim que o diabo traz para o ser humano, ele traz consigo o inferno. A vida do ser humano vira um inferno. Tudo por quê? Porque ele substituiu o não de Deus pelo sim do diabo. Essa é a razão pela qual o mundo está do jeito que está. A terra está amaldiçoada, porque o homem rejeitou o não de Deus. A terra está amaldiçoada, porque o homem avançou o sinal. O homem olhou para o que não devia olhar. O homem desejou o que não devia desejar. O homem tocou no que não deveria ter tocado. E a história se repete até os dias de hoje. Ela não parou não, a história se repete até os dias de hoje. Eu não sei como a gente não aprende. Nós deveríamos ter aprendido com a história, mas a gente não aprende. A gente continua cometendo as mesmas falhas. E desde que, presta atenção, desde que Adão e Eva pecaram, foram expulsos, Deus tem lutado para trazer o ser humano de volta, a volta para o paraíso, para que o homem volte. E por causa disso, Ele colocou os nãos. A única maneira de você voltar para o paraíso é você observar os não de Deus. Se você olhar para os mandamentos, você vai ver lá uma lista de não. Não matarás, não furtarás, não isso, não cobiçarás, não. Enquanto o ser humano respeitar esse não de Deus, ali há uma possibilidade de você voltar para onde, gente? Para o paraíso.
A única possibilidade de você voltar para o paraíso é observando o não de Deus. Mas qual é o problema? O ser humano não respeita o não de Deus. O ser humano quer viver o sim. Olha a história se repetindo. Ei, cuidado quando você não consegue dizer não aos seus olhos. Cuidado quando você não consegue dizer não ao seu coração. Aprenda a dizer não. Você já viu aonde o seu coração te levou? Aonde será que os seus olhos vão te levar? Tudo começou ali. Se você prestar atenção no que a gente acabou de ler, diz a Bíblia que ela viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Cuidado com seus olhos. Os olhos desejaram, viu que era boa para se comer e agradável aos seus olhos. Entendeu? Agradável aos seus olhos. Aonde os seus olhos têm te levado? O que os seus olhos já te levaram a fazer? Para onde os seus olhos têm te levado? Para onde os seus olhos estão te levando? Tudo começou com os olhos. O diabo veio, deu a sua sugestão, mas o resto foi ela. Diz aqui, ó, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Coração. Os olhos e o coração. O que que os seus olhos estão te pedindo? O que o seu coração está te pedindo? Será que o que os seus olhos estão te pedindo, o que os seus olhos estão lhe pedindo, o que os seus olhos estão te pedindo, o que o seu coração está desejando, está de acordo com a vontade de Deus? Você entende por que a gente precisa ter um novo coração? Porque o coração que Deus dá, ele está de acordo com a vontade de Deus. O coração que Deus dá, ele está de acordo com o que Deus quer. Mas o nosso é contra Deus, é contra a vontade de Deus. É por isso que a gente está sempre errando, é por isso que a gente está sempre falhando. E olha as consequências. A maldição. A terra foi amaldiçoada. O que será que está sendo amaldiçoado na nossa vida para trazer dor na nossa vida, para causar dor na nossa vida? Por nós não observarmos o não de Deus. Está entendendo? O que será que foi amaldiçoado para trazer dor na nossa vida? Casamentos amaldiçoados, muitos estão sofrendo por causa de casamento. Famílias amaldiçoadas, mães sofrendo por causa dos seus filhos. Está entendendo? Negócios amaldiçoados, a pessoa luta, trabalha e nada, não vê nada. Tudo porque, sabe por que o ser humano sofre? É a maldição. Quando você fala não para os seus olhos, quando você diz não para os seus olhos, diz não para o seu coração, você está preservando a sua vida para o paraíso, está guardando a sua vida para o paraíso. Mas quando você diz sim, você está entregando a sua vida para o inferno, está entregando a sua vida para a maldição, você está amaldiçoando a sua própria vida. Às vezes a gente fica culpando a pessoas, não, a minha vida está assim por causa de A, a minha vida está assim por causa do fulano, a minha vida está assim por causa do cicrano, mas a gente não para olhar o que a gente fez. A gente não para olhar, puxa, o que foi que eu fiz? Não será porque eu disse sim para os meus olhos? Não será porque eu disse sim para o meu coração? A Bíblia fala do homem mais sábio do mundo. O homem mais sábio que já passou por essa terra caiu no mesmo erro de Adão e Eva. E quando caiu no mesmo erro de Adão e Eva, a sua vida tornou-se uma desgraça. Conhece a história de Salomão? Sabe o que Salomão disse? Abra a sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes capítulo 2. Lá no versículo 9 diz assim: fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, preservou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto, versículo 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, olha só, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho,
e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olha o que Salomão fala, hein? Tudo que os meus olhos quis, eu não neguei. Tudo que o meu coração desejou, eu dei tudo. Resultado, versículo 16. O que diz? Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso, odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo da terra me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Como é que é? O que ele fala? Odiei essa vida. O homem mais sábio do mundo tornou-se o mais tolo. Morreu como um tolo. Na verdade, o escritor de provérbios tornou-se um provérbio. Como consequência, destruiu o reino de Israel. Ele destruiu a separação que teve. Foi por causa do que Salomão fez. O plano de Deus não era esse, não era para os filhos de Israel se distribuírem, não era para se dividirem, não era para ter essa divisão. Você vê hoje, se espalharam por toda a terra. Hoje só se fala de judeus. Cadê as outras tribos? Sabe culpa de quem? Salomão. O culpado pela divisão foi Salomão. Salomão arruinou o reinado do seu pai. Salomão arruinou os planos que Deus tinha para com a família. Arruinou. Ele acabou com tudo. Tudo por quê? Porque ele seguiu seus olhos. Esse homem tão cego, o homem mais sábio do mundo, foi tão tolo, que ele teve 1000 mulheres. Para quê? Mas é o que ele fala, eu não neguei os meus, tudo que os meus olhos desejaram eu dei. Ele procurou toda a ciência e tentou, tudo que o seu coração desejou, ele procurou dar. Resultado, no final, ele odiou essa vida. No final, ele queria morrer. No final, ele não queria. No final, sabe foi o quê? Depressão. O final de Salomão foi depressivo, era depressivo. E viveu muito pouco. Salomão viveu muito pouco. Viveu pouco tempo. Chegou à conclusão que tudo era vaidade, mas já era tarde. Quando ele se deu conta que tudo era vaidade, era tarde. Já tinha destruído tudo. Já tinha arruinado tudo. E é assim. Presta atenção, é sempre assim, você só vai dar conta que você colocou o pé na jaca, talvez tarde demais. No início, não faz mal. É o que a gente acabou de assistir, só prova, só dá uma mordida só é suficiente para arruinar a sua vida. Uma mordida só, viu? No vídeo que a gente acabou de assistir, uma mordida só, Eva falando, uma mordida só, não faz mal, viu? Não aconteceu nada. É assim, quando você faz a primeira vez, não aconteceu nada. É sempre assim, viu? Não aconteceu nada. A primeira aparência, não aconteceu nada. E os seus olhos te pedindo cada vez mais. E o seu coração te pedindo cada vez mais. E quando você envolve os seus olhos no pecado, envolve o seu coração no pecado, ele começa a te pedir mais, É ali que nascem os viciados, é assim que nasce o vício. Peraí, depois eu paro. Eu vou parar quando eu quiser. Prova aqui, não tem mal nenhum, prova aqui. Peraí, é só um pouquinho só, prova aqui. Quando o diabo chegou para Eva e trouxe o sim para ele, não tem problema nenhum, não mostrou como seria depois. Isso o diabo nunca mostra. Vai lá na Cracolândia, vai ali na rua, essas pessoas que estão morando na rua, muitas delas têm família, não podem voltar para casa por causa do vício. Pergunta para elas, como foi a primeira vez? Qual foi a proposta? Não faz mal nenhum. É legal. Você vai se sentir bem. Só que o que nunca lhe contaram é que depois de 3 anos ela estaria morando na rua. Isso ele não falou. Isso ninguém falou para ela. Ninguém falou para ela. Não tem problema nenhum. Pode sair com ela, não tem problema. Pô, que legal, ele é bonito. Ó, experimenta coisas novas. O que não vão te contar é que depois você vai estar com um casamento arruinado, família arruinada, tudo destruído. Você vai querer morrer. Entende por que muitos suicídios? Entende por que muita depressão? Entende por que muita frustração?
Entende por que muita infelicidade? Entende por que muita gente hoje está chorando? Entende por que a amargura da alma? Entende? Entende por que tem muito viciado? Entende? Entende por que muitos querem morrer? Entende por que os hospitais estão lotados? São os olhos. É o sim que a gente dá para os olhos, é o sim que a gente dá para o coração. Ei, o não de Deus te preserva, o não de Deus te guarda. Naquele momento, Salomão é como se tivesse embriagado nos olhos. Tudo que ele olhava, desejou, eu quero, sentiu, eu quero, estou sentindo. O que ele não sabia é que ele estava arruinando tudo. O que ele não sabia é que ele estava destruindo tudo. O homem mais sábio do mundo. Hoje a gente olha para ele, que sabedoria. Onde está a sabedoria? Qual o motivo de ter 1000 mulheres, gente? Honestamente. Qual o motivo de ter 1000 mulheres? Com quantas mulheres se envolvia por dia? Para ter 1000 mulheres, para justificar ter 1000 mulheres. Que é? Vaidade dos olhos. É tolice. Aí vê como a sabedoria dos homens é tolice para Deus. É burrice. O homem é louco. O verdadeiro sábio é aquele que sabe dizer não para si mesmo. Quer ser sábio? Você quer ir para o paraíso? Quer voltar para o paraíso? Diga não para você mesmo. O maior corajoso é aquele que sabe dizer não para os seus olhos. Aquele que sabe dizer não para o seu coração. Jesus deixou bem claro, quer voltar para o paraíso? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Assim como eu estou tomando a cruz por você, você precisa tomar também a cruz e me seguir nesse sacrifício. Sacrifício de quê? No sacrifício de negar a si mesmo. É o único jeito de você se livrar da dor. Presta atenção. A dor veio pelo caminho do sim. A dor veio por causa do sim. Se você continuar falando sim para os seus olhos, se você continuar falando sim para o seu coração, essa dor que você está vivendo agora é apenas o princípio. Virá a dor maior, a eternidade de dor. Jesus falou sobre isso. Ele disse, aonde haverá dor, grito, gemido, aonde o bicho queima e não morre, ou seja, dor eterna. E aquele que souber dizer não, que preservar o não, que viver no não, que viver no limite de Deus, dizendo não para si, para falar, para fazer o sim para Deus, não para ela, e sim para Deus, esse sim vai viver o paraíso, vai ter vida. Não existe a morte, gente. A terra está matando o homem por causa da maldição. Sabe o que nos mata? É a terra. A terra está matando o homem. A terra começou a produzir bactérias para acabar com o homem. A terra começou a produzir vírus para acabar com o homem. A terra passou a resistir, por causa da maldição, a terra passou a resistir o homem. O homem tem que suar. O homem tem que gemer. Não tem por onde correr. Quer vencer, vai ter que enfrentar a dor. Por quê? É por causa da maldição. Volte para o paraíso. Diga não para você mesmo. Gente, não vamos repetir o erro que Eva cometeu. Não vamos repetir o mesmo erro que Adão cometeram. A gente tem esse guia aqui, isso aqui é para a gente seguir. Isso aqui é para a gente seguir. Essa história não veio registrada apenas para o conhecimento, não. É para a gente ser sábio, é para a gente ver, peraí, como é que caiu eu mesmo? A história se repete. O que aconteceu com Adão e Eva aconteceu com você, está acontecendo com você. Aconteceu com Salomão, aconteceu com Davi, aconteceu com todos. E tem acontecido. É a história se repetindo. É só a gente parar, é só a gente olhar, é só a gente dizer, peraí, não. O não te preserva, o não te dá paz, o não traz gozo para você. Amém?
Então presta atenção, cuidado com seus olhos, cuidado com seu coração, cuidado com as suas imaginações. O que você está tramando aqui? O que você está tramando? Pensamentos, os planos que você está fazendo, os projetos que você está fazendo, não será que estão atropelando, não? Não será que você está rompendo a fita que te protege, o parapeito da proteção? Vamos aprender com o passado. Diga graças a Deus.